Se você quer saber se o filme Besouro Azul é o tipo de filme que você gosta de super-heróis, se é do seu estilo, minha dica é assistir o episódio 8 de Batman, Os Bravos e Destemidos, pois lá aparece o Besouro Azul com a personalidade, os poderes e designs quase idênticos do filme, além de todo o clima do episódio e vários elementos que estão espalhados, pequenos detalhes que estão lá, serem o mesmo do filme. Então, para você ficar de inclusive, se você assistiu o filme do Besouro Azul e quer assistir mais algumas coisas interessantes, além de ter outros episódios de Batman, Bravos e Destemidos, onde o Besouro Azul também aparece com o mesmo jeitão dele e cada vez mais evoluído como personagem. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar justamente do último filme da DC que acabou de sair, que é justamente o Besouro Azul. E que se de um lado, finalmente a gente tem um herói que foge um pouco do mainstream da DC ganhando o cinema, do outro lado temos alguns pequenos probleminhas, né? Afinal, quando eu fui assistir o filme, a primeira coisa que eu pensei, nossa, vai ter o Homem-Aranha da DC, e eu gostei bastante do Homem-Aranha. Por outro lado, nós já tivemos basicamente 3 versões diferentes do Homem-Aranha só nos últimos anos no cinema. Quarto, se contar o Venom ainda por cima, né? Isso sem contar as versões de animação e tudo mais, né? Então, será que o pessoal ia achar que é cópia ou não? Será que é bem desenvolvido ou não? Claro que como está no canal, significa que eu curti o filme. E aqui eu quero comentar aquilo que eu acho que ele tem de interessante e mesmo alguns pequenos probleminhas. Então vamos lá. Aqui, Jaime é um rapaz que após fazer a faculdade está tentando achar um emprego para conseguir sustentar a sua família, ajudar aquele gás no orçamento que é fundamental. Só que ele acaba caindo em toda uma trama de corrida tecnológica armamentista das chamadas empresas Cord, que pegam e dominam toda a região. E no meio disso ela vai conhecer a Jenny Cord, que é inclusive uma das magnatas da empresa, e ser justamente contaminado pelo chamado Besouro, que vai pegar e transformar ele numa espécie de guerreiro ciborgue, aumentando ainda mais a treta dentro dessa corrida tecnológica no qual a empresa tá envolvida e que agora quer o Besouro de volta. Então, o que é que tem de interessante aqui? Bem, eu acho que o charme fundamental da história justamente são aqueles pequenos detalhezinhos, pois o filme, ele é divertido e uma coisa que pode agradar alguns e desagradar muitos outros, que é, ele pega basicamente todos os clichês de super-heróis. E clichê não é problema. A gente gosta de... Eu falo de um monte de anime no canal e não falta clichê em anime. Se você gosta de anime de luta, quase todos pegam a maioria dos mesmos clichês e basicamente repetem eles ad infinitum, né? Mas... o que acontece? Aqui, basicamente, você tem aquela coisa, herói de origem mitológica, tá aqui. Origem alienígena, tá aqui. Segredos envolvendo identidades secretas, aqui. Questão de legado, tá aqui. Se eu literalmente numerar todos os clichês envolvendo a origem do besouro que colocaram nesse filme, eu não tô falando simplesmente coisa que tem no quadrinho, não. Tô falando do filme por si só. Se a gente colocar tudo que foi simplesmente colocado aqui dentro, você literalmente, a lista de clichês dá a história quase completa do filme, sabe? Só que, por outro lado, existe a questão de que como isso é feito e desenvolvido. E aqui tem uma coisa bem bacana, que é a personalidade dos personagens, justamente, e suas historinhas pessoal. O coitado do Jaime tentando descobrir o que está acontecendo, estava querendo ajudar a família dele, a forma toda como a família dele lida com isso, que a gente, como não tem mais aquela coisa do tipo, meu Deus, tem que esconder da minha família que sou super-herói, não, todo mundo, você vê no trailer que todo mundo descobre, é muito engraçado a reação de cada um dos membros perante aquilo, como lida com os acontecimentos, como tenta ajudar o Jaime, cada um tenta do seu jeito ajudar o Jaime e tem a sua visão do que é ou não super-herói, tanto que tem aquela piadinha lá do tio dele, o Ruby, pegando e dizendo, não, o Batman é fascista. Bem, a questão é que
cada um dos membros da família tem uma visão bem distinta do que é ser um herói ou não, e de como eles podem tentar ajudar o Jaime, para o bem e para o mal do Jaime, né? O pessoal daquela confusão até conseguir se organizar. E é bem bacana nisso, porque dá muito, à medida que eles vão pegando, ajudando cara, entre acertos e erros, você é muito aquela questão de como qualquer um, independente do seu jeito, da sua personalidade, da sua origem, pode se tornar um herói, desde que tenha dedicação e realmente tenha um desejo de ajudar o outro sincero, sabe? O que é bem bacana. Inclusive, a gente vai ver nisso. Isso é bem legal, isso é reforçado pelo fato de que nós temos o conceito de gerações de heróis do Besouro Azul. Coisa que vem do lado do quadrinho, porque o primeiro Besouro Azul é lá da Era de Ouro, lá dos anos 40, que era um detetive que usava elementos tipo de besouro para poder pegar e combater o crime. Lembrando da época do Besouro Verde e do Sombra e de outros heróis, de vários outros heróis, metade deles antecessores do Batman, que inspiraram ele, sabe? E aqueles pós-Batman, né, como foi o Besouro. E aqui temos uma ideia de que toda uma série de gerações de Besouro Azul que existiram, que não vou detalhar para não estragar a história do filme de como eles desenvolvem isso, sabe? Mas cada um com um jeito e um estilo diferente, ajudando a reforçar justamente aquela coisa que mesmo o Aranhaverso diz, Kits, você pode ser um herói se você tiver o sentimento de ajudar o outro, sabe? E isso também acaba acontecendo também quando você pega e vê um pouco o paralelo entre a família do Jaime e a família do vilão. Inclusive, é uma coisa interessante que no meio do filme, uma das referências a produções mexicanas que tem, e tem muitas, e a maioria delas os brasileiros vão pegar e curtir muito por questão de coisas que passaram na nossa televisão. O que acontece, uma delas é uma pequena cena do inseto tecno-orgânico que tem no filme Cronos, do mexicano Guillermo del Toro. E o que acontece? Além desse filme de ser uma delícia de filme de vampiro, é muito legal porque além de ter uma semelhança, eles terem escolhido um que tem uma semelhança de conceito, né, da ideia de justamente uma espécie de robô inseto se conectando com o humano e transmutando ele, né? Aqui, tanto no filme Cronos como aqui, temos a ideia de dois tipos de relações familiares diferentes. As famílias dos heróis tentando se ajudar, se apoiar entre si, se estruturar para pegar e para frente, encarar junto os problemas, sabe? Nós temos, por outro lado, a família dos vilões, que são um monte de gente brigando entre si pelo poder, sem qualquer respeito algum um pelo outro. Pelo contrário, tentando pegar e esmagar o outro de qualquer jeito, sabe? O que eu acho, assim, bem bacana, né? A família, como ela poderia ser, como deveria ser uma coisa legal, e a família totalmente desestruturada, o exemplo pra você pegar e ver lá. E isso eu acho bem bacana. Inclusive, a Bruna Marquezine, como Jane, eu acho que ela fez bem o papel. A história dela tá bem desenvolvida, e eu gostaria muito que fosse ampliada e que eles transformassem ela na heroína fogo dos quadrinhos, se tivesse uma continuação. Mas lado bom do filme, outra coisa boa do filme, ele pega e você não precisa ter uma continuação para pegar e compreender o filme, ele não precisa do resto do universo DC. As referências que ele faz aos outros heróis da DC não são a nenhum acontecimento específico de outros filmes, mas ao mundo como todo, tipo, Batman faria isso, Superman tinha isso, eu me formei na escola lá de Gotham City. Então, essas referências mais gerais que você sabe que está no universo DC, só que você pode colocar em qualquer grupo de filmes da DC, tanto do do universo DC antigo, tanto do universo DC novo, quanto deixar somente como um filme solitário, com sua própria continuidade, como o próprio Batman recente. Batman fez recentemente um novo filme que vai ser o seu próprio universozinho do Batman, com seus próprios seriados de televisão associados, sabe? E eu gosto muito dessa coisa ser bem fechadinha em si. E diferente do filme do Batman, que eu gostei
muito, mas eu acho meio arrastadinho, sabe? E os vilões são um pouquinho jogados no desenvolvimento, sendo que no filme do Batman é muito mais a cidade que é desenvolvida quase com um personagem próprio, e isso é um dos êxitos do filme do Batman. Aqui não, a questão está mesmo nos personagens. Inclusive, talvez o menor êxito daqui seja a questão dos vilões, mas como eu falei, a questão dos vilões é justamente a questão das famílias desestruturadas e de como isso pega e pode gerar gente extremamente perturbada no meio, ou melhor, você pode pegar gente desse pessoal e justamente os vilões conseguem abraçar a gente que tem justamente esses problemas e tornam meio que a família substituta dessas pessoas e assim controlar suas mentes, sabe? O que é bem da hora. Por fim, a cereja do bolo é que uma das coisas que é desenvolvido nesse filme é colocado um pouco do chamado Projeto OMAC. Então, uma das grandes sagas do... Aqui não é simplesmente um filme da saga do Besouro Azul. Não, o chamado Projeto Secreto de Super Soldado OMAC, que é uma coisa muito clássica dos quadrinhos, que eu cheguei a fazer filme aqui, é colocado também nos quadrinhos... Aqui dos quadrinhos, é colocado dentro do filme, usando toda essa coisa de corrida tecnológica, sabe? E quem é fã da DC vai encontrar um monte de pequenas referências que quem não conhece, não vai, assim, não vai pegar e não vai perder nada no filme. Agora, o roteiro vai continuar compreendendo direitinho. Agora, quem compreender as referências da DC que estão no filme, vai adorar vários pequenos detalhes que tem no filme. E por fim, terminando essa questão de referências, quando vemos as questões de referências latinas, eu falei que muitas a gente conhece como brasileiro, certo? Pois bem, uma delas, que é o Chapolin Colorado, é uma homenagem explícita, falada com todas as letras do Chapolin, e que o que acontece não é uma coisa que simplesmente é passageiro, não é tipo o filme do Dungeons & Dragons, onde temos uma pequena participaçãozinha do pessoal do Caverna do Dragão lá. Aqui, nós temos uma cena no qual um objeto fundamental ligado diretamente ao Chapolin Colorado aparece, é dito que é ligado ao Chapolin e ele é fundamental para salvar o herói naquela cena, sabe? Isso tudo dentro do contexto da estrutura do filme e daquilo que já foi preparado antes e depois. Não tô falando que ele é do mesmo universo do Chapolin, gente. Tô falando que um objeto ligado ao Chapolin Colorado pega e é fundamental na estrutura do filme, né? Então, eu acho que essa homenagem foi muito bem feita. E quando eu assisti o filme, eu vi a plateia vibrando com certas cenas, rindo com outras, sabe? Toda vez que aparecia uma referência latina bem feita, sendo que o único probleminha das piadas, na minha opinião, e que eu acho que isso pode gerar realmente um problema para algumas pessoas, porque cada um tem seu gosto, claro, é que se tem muita coisa que é ligada com novela mexicana. Então, se você gosta de novela mexicana, isso pode afetar um pouquinho com você. E a outra coisa é... tem algumas piadas que são repetidas um pouquinho de forma exagerada, sabe? Tipo, repete uma, duas, então a terceira vez você diz, tipo, já perdeu a graça. E você escuta a plateia não rindo, inclusive, disso, sabe? Então... esses exageros. Tanto que eu queria pegar e dizer, nossa, eu acho que esse excesso de clichês faz parte da própria piada do filme. E não, na minha opinião, o pessoal simplesmente deixou uma coisa mais, tipo, vai jogando, vamos brincar com a história dos super-heróis aí e tudo mais, sabe? O que eu acho que faria sentido se isso fosse um episódio piloto de seriado de televisão, o que na minha opinião era meio que a ideia original, já que se a gente pensa, era um filme criado originalmente para televisão, diretamente para o streaming, que com 70 milhões, que depois eles dobraram o orçamento para fazer com que seja uma coisa de nível de efeitos especiais e qualidade de cinema. Realmente, qualidade gráfica e sonora tá de cinema, a trilha sonora é uma delícia, alternando entre música latina, sintetizador oitentista e aquela música um pouquinho mais genérica de super-herói que temos por aí. E na minha opinião, eles conseguem acertar gostoso dentro dessa questão da trilha sonora, sabe? Então, na minha opinião, quem quer assistir um filme de super-herói descompromissado pra relaxar a cabeça e que realmente tem um desenvolvimento real de personagem sem precisar assistir trocentos filmes antes pra entender e sem precisar de outro pra pegar, completar a história e tudo mais,
Pega, assiste o Legal Besouro Azul. Se você já assistiu, coloca seus comentários, compartilha com seus amigos, dá aquele like bonito se você gostou, ou se você também não gostou do filme, bota aqui embaixo o motivo. Vamos pegar e conversar um pouco. Até o próximo vídeo, gente. Falou!